Amém. Glórias a Deus. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Marcos. Nossa leitura hoje será também em cima do texto, o caminho da grandeza, mas a nossa leitura hoje será do versículo 42 ao versículo 45. Amém? Irmão Guilherme, enquanto os irmãos vão pegando o texto, você pode me ajudar aqui com... Por gentileza? Marcos 42. Jesus o chamou e disse... Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Versículo 43. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser se tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Mediante essa palavra, eu peço que os irmãos novamente curvem as cabeças, levem a Deus a sua em oração, vamos pedir por essa palavra que o Senhor fale conosco. Amém? Santo Deus e nosso Pai, Criador de todo o céu e de toda a terra, te damos graças mais uma vez, Senhor, por esse culto, por esse momento, Senhor, maravilhoso. Senhor, esse é o momento da Tua palavra. Mostra, Senhor, além da letra, a Ti. Que o Teu Espírito Santo abra nossos corações, o nosso ouvido, o nosso entendimento, para que possamos compreender um pouco mais daquilo que o Senhor quer falar conosco. Oh, meu Deus, somos tão pequeninos, Pai, mas somos tão necessitados de Ti. Como filhos, Pai, pequenas crianças que necessitam do Seu colo, Pai. Fala com o Teu povo, fala comigo, Senhor. Precisamos ouvir a Tua palavra, e não apenas ouvi-la, Pai, mas precisamos ser praticantes, Senhor. Genuínos e verdadeiros, Pai, daquilo que o Senhor exige de nós. Capacita-nos, ó Pai, para a boa obra. Te pedimos isso no nome santo do Seu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar? Permaneçam com as Bíblias abertas. Nós vamos falar sobre esse texto e alguns outros também. O que eu queria deixar claro aqui, como apenas uma nota, que é um texto difícil. Existem alguns textos na Bíblia que realmente você se apega. Ele fala diretamente com você, como se Deus estivesse sentado do outro lado do banco e falando, é para você, é para você. E particularmente, não sei se foi a intenção do pastor, me dá um texto difícil desse, mas esse texto falou bastante comigo, porque além de falar de um caminho da grandeza, ele fala também do estilo de serviço que nós precisamos ter na obra do Senhor. Porque existe uma maneira que o Senhor quer, que Ele quer que nós servamos a Ele. Existe uma maneira correta no serviço do Senhor, de uma forma de você prestar a Ele o melhor culto, a melhor adoração e o melhor serviço. Porque a obra é dele, é para Ele, não somos nada, somos apenas instrumentos na mão do Senhor, que reflete a sua graça. E cada vez nós pedimos para que o Senhor nos capacite cada vez mais para essa boa obra. E essa palavra vai falar disso, vai falar de apontar para um caminho de uma grandeza, mas vai falar que também existe uma maneira correta de servir ao Senhor dentro dessa casa e servir as pessoas que estão dentro dessa casa. Amém, irmãos? A introdução desse texto se passa no sentido que o Senhor Jesus, nos versos anteriores, e no capítulo anterior, até mesmo no capítulo 9, percebia que os seus discípulos estavam enfrentando uma grande dificuldade. Eles estavam numa disputinha acirrada para ver qual deles era o maior de todos. Qual deles era o maior, qual que deveria exercer a autoridade, quem é que mandava no meio ali dos 12. E eles ficavam sempre nesse meio dessa discussão. E o Senhor Jesus uma vez repreendeu eles. No capítulo 9, a partir do versículo 35, o Senhor Jesus vai dizer para vocês, não, quem quiser ser o maior deverá ser servo de todos. E ele ilustra isso com uma criança, que é pequena, que é frágil, que necessita de todos os cuidados, mas é merecedora de dignidade. E que os discípulos deveriam também servir as pessoas como servissem aquelas crianças, como que elas fossem aquelas crianças. E aquilo que diz em Marcos capítulo 9, versículo 35, é aquele sentido pleno, de pureza, naquele sentido que você deve exercer.
Mas parece que os discípulos, ainda não satisfeitos com isso, traz em Marcos capítulo 10 que novamente eles têm essa discussão, e dessa vez 2 deles se passam por mais espertos, passam à frente e, por incrível que pareça, levam a mãe para fazer o pedido. A mãe. Tiago e João vão à presença do Senhor Jesus e pedem para Jesus um lugar de destaque. Senhor, quando vieres do teu reino, nos dê um lugar à direita e um à esquerda. E o Senhor diz: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não imaginam o peso disso que vocês estão pedindo. O batismo que eu vou ser batizado, vocês não sabem ainda. Vocês não compreendem isso de fato. Vocês não entendem ainda o que está acontecendo aqui. Isso gerou um desconforto tão grande no meio dos 10, que gerou quase aquele clima de inimizade entre eles, entre todos os apóstolos. E o Senhor Jesus novamente chama os 12 para uma conversa. E vai ser a partir daqui. A partir do versículo 42, ele vai dizer que existe 3 caminhos para a grandeza. Existe um caminho errado que nós não devemos seguir de maneira nenhuma. Existe depois um caminho ordenado, que é aquele que o Senhor Jesus exige de nós, que nós precisamos trilhar, que nós precisamos compreender. E existe um caminho para a grandeza, que é chamado o caminho mais elevado. Aquele que realmente serviu de maior exemplo, que é o próprio exemplo de Cristo. Ele dá esse caminho, o caminho mais elevado. Então é possível fazer essas 3 divisões, esses 3 modelos. Jesus, quando percebeu essa discussão no meio dos seus discípulos, novamente ele chama e ele diz, novamente no versículo 42. Pode colocar para mim, Guilherme? Na minha versão diz assim: primeiro modelo, modelo errado, do caminho para a grandeza. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Existe um significado muito mais profundo contido nesse texto. O Senhor Jesus, ele apenas não está dizendo que existe um modelo de governo que é exercido com autoridade. Ele intensifica isso, ele está tentando trazer à memória dos irmãos que existe um governo nessa terra e que todos os governos que são exercidos nessa terra são exercidos de forma tirânica. A melhor democracia que existe é uma democracia cometida com excessos. Não existe aquela esperança de um bom governo, de um governo perfeito. O governo perfeito será exercido por Cristo na sua glória. Nesse momento não é possível, irmãos, não é possível. E ele traz essa memória aos seus discípulos. Ele diz: olha, os governantes dessa terra, eles dominam as pessoas. E ele usa um adjetivo aqui, que a gente não é muito comum na nossa língua usar, mas é um sentido de intensificar. Quando ele fala exerce poder, ele fala exercer poder com autoridade. Ele está falando desses excessos. Prestem atenção. Os governantes dessa terra já exercem de uma forma tirânica. Existe um peso sobre o ombro de vocês que é por conta desses governantes. Vocês sabem que no mundo é assim. No mundo existe uma disputa, um canibalismo. Um tentando dominar sobre o outro. Entre vocês não podem ser assim. Observem isso. E quando Jesus ele usa esse conceito, ele está tentando trazer essa ideia de domínio e de exercício de poder. Ele busca isso lá na mente dos discípulos. Ele fala: olhe mais para trás, olhe para a nossa própria história, olhe para a história de Jerusalém, do povo de Israel. Os irmãos acompanhem comigo, por gentileza, Neemias capítulo 5, versículo 15. Jesus, quando ele usa essa expressão, ele está apontando a algo muito anterior. Ele está dando exemplos. Jesus ele apenas não diz, ele aponta, ele dá exemplos. Exemplos do que tudo que acontecia. Neemias capítulo 5, versículo 15. Na minha versão, a palavra de Deus diz assim: mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram peso sobre o povo e tomaram deles 480 gramas de prata, além de comida, vinho e vinho. Até os auxiliares oprimiam o povo.
Veja, Jesus ele diz, esses governantes, eles oprimiam o povo, exerciam esse governo de uma forma tirânica. Mas por temer a Deus eu não agi dessa maneira. Esse é Neemias falando. Mas ele dá também esse exemplo, ele aponta. E nessas duas expressões, a ideia que o Senhor essa ideia que o Senhor fala de exercício de poder, essa forma que os governantes desse mundo agem e que não pode estar dentro da igreja é exatamente essa. É uma forma tirânica, pesada. Nós não devemos colocar a mão, nós que exercemos algum tipo de autoridade, sejam professores, diretores, diáconos, presbíteros, qualquer um que auxilia no serviço dessa obra, deve tirar a mão. Não do sentido de exercer autoridade de uma forma excessiva, mas como o Senhor deseja. E Ele está apontando, Ele está dizendo que isso aqui é uma maneira totalmente errada. Dominar e exercer poder, e Ele aponta isso para a própria história. O povo de Israel passou por um cativeiro babilônico, pelos assírios, pelos medos, pelos persas. Alexandre depois dominou aquela área, os Ptolomeus, os Seleucitas. Olha quantas guerras. Olhe quanto domínio que as pessoas tentam exercer sobre ele. Tira um governante, coloca outro. Se levantou um revolucionário, a revolta dos Macabeus, que já tentaram se colocar, tentou afastar todo aquele governo que existia naquela época, que tentava submetê-los, restaurou o templo. Só que depois cometeram também excessos. E depois o domínio romano. E se você puder analisar com mais cautela as Escrituras, você vai perceber que também existia o domínio dos fariseus e dos escribas sobre a religião. O que torna perigoso, o que torna enfadonho, pesado, insuportável de ser carregado, de ser ouvido. E o Senhor, Ele traz esse diálogo. Agora é plenamente possível observar isso, porque o Senhor Jesus, Ele não fala isso ao vento, Ele não fala isso num sentido que... isso é apenas um exemplo, estou apenas ilustrando. Não, Ele sabe que isso poderia vir a acontecer. Ele sabia que isso poderia acontecer no meio do povo de Deus. Por isso Ele tem esse diálogo com seus discípulos. Prestem atenção nisso. Os irmãos podem observar isso plenamente. Guilherme, me ajuda, por favor? 3 João, a carta de 3 João. O Senhor Jesus já sabia que isso ia acontecer na história da igreja. Por isso que Ele tem esse diálogo com seus discípulos. E um dia eles vão compreender isso de uma forma melhor. Mas veja também que no Novo Testamento isso aconteceu. 3 João. É uma carta apenas com 15 versículos. Mas a partir do versículo 9, ela vai dizer assim: escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Em outras versões vai dizer que gosta de exercer a primazia, gosta de ser o primeiro. Veja, esse exemplo de líder, que não aceitava a doutrina apostólica, que não aceitava a palavra de Deus, não recebia a carta do irmão João. E depois disso no verso 10, portanto, se eu for, chamarei a atenção dele, para o que ele está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. E não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos e impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Aqui a ideia de irmãos fala de missionários itinerantes. Muitos naquela época não existia hotel como existe hoje. Então os missionários saíam das suas cidades para pregar a boa palavra, as boas novas do reino, saíam andando e quando chegavam numa cidade recebia acolhimento dos irmãos. E veja que Diótrefes aqui está proibindo, veja que exemplo, tirânico, maldoso, dentro da igreja, um modo errado, um caminho errado, não recebia os irmãos, não ajudava, não recebia e também não prestava continência ou submissão ao apóstolo João, que era líder da igreja. Perceba isso também como aconteceu no passado e vem se repetindo ao longo da história. E Jesus condena isso expressamente no versículo 42 de Marcos. Lá em Marcos, ele condena isso expressamente. Mas veja que no versículo 12, ainda na carta de João, vai dizer assim, que quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele. É um outro homem, um outro servo de Deus, submisso, humilde,
que servia os irmãos, que servia a igreja. E o apóstolo João fala: todos dão bom testemunho dele, inclusive a própria verdade, nós também damos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Veja que belo exemplo. Veja, precisamos disso, refletir Demétrios no nosso dia a dia, dentro dessa igreja, no serviço do Senhor. Irmãos, às vezes nós não estamos vivendo essa ideia de diótrefes, não existem diótrefes aqui, mas a palavra serve como uma cautela. Às vezes o Senhor está falando aqui para nós, para no sentido que a gente deve se acautelar disso, prestar atenção para não cair nesse erro, para continuar servindo o exemplo de Demétrios, como bons irmãos, como essa igreja é, servindo ao Senhor, com alegria, uns aos outros, com humildade. É isso que o Senhor deseja de nós. Esse é um caminho. E quando Jesus ele previu isso, ele chamou os seus discípulos, apontou no versículo 42, pode voltar lá para mim, e ele diz: fujam disso, fujam desse exemplo, fujam desse caminho. Esse não pode ser para vocês. E aí ele vai introduzir o modelo ordenado. Ele apontou o modelo errado, que nós não devemos seguir de maneira nenhuma. Ele apontou isso na própria história, o Senhor Jesus, com as suas palavras. E agora ele vai dizer sobre o modelo ordenado. Versículo 43. Versículo 43 diz assim: não será assim entre vocês. Natural isso. Natural. Não será assim entre vocês. Nós não somos desse mundo. Lembra? Quando ouvimos lá atrás aquela mensagem, quem está em Cristo é nova criatura. O reino de Deus está entre nós. Ele veio, ainda não na sua plenitude, mas devemos praticar. Todos os dias. Viver dessa maneira humilde. Não será assim entre vocês. Vocês não podem, vocês não fazem mais parte desse mundo. Vocês estão nele, mas vocês não fazem mais parte dele. Vocês não são mais coniventes com as suas más obras. É exigido algo muito superior de nós, muito superior. Existe algo que o Senhor deseja de nós, que nós façamos com mais humildade. Obrigado, irmã. Não será assim entre vocês. E o versículo continua: pelo contrário, quem quiser se tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E o texto diz: quem quiser. Quem quiser. É errado querer ser líder na igreja? É errado, irmãos. É errado querer ser líder na igreja? Querer ser um diretor? Não. Querer ser um diácono? Querer ser uma diaconisa? Um diretor? Um professor? Não é errado isso. Não é errado. Notem, se alguém quiser. Se alguém quiser. E eu tenho certeza que no meio de nós existem muitos que querem. E foi nisso que a palavra me pegou quando eu disse, que a gente se apega porque eu quero. Às vezes eu desejo isso, e o meu sogro é testemunha, que eu desejo isso do fundo do meu coração. Mas eu sei que tem muitas coisas ainda que devo cumprir, e tenho que observar isso daqui. Porque o nosso coração é falho, é tendencioso ao erro. Mas a gente tem que almejar essas coisas. E quem quer ser líder na igreja? Porque deve ser legal participar das reuniões, participar das decisões que são tomadas para o crescimento da igreja, para servir de uma forma melhor. É verdade, irmão, de uma posição de destaque, podemos servir de uma forma melhor. Não é apenas para se engrandecer, falar, vou ser alguma coisa, não. É para o serviço do reino. É para Ele. É uma forma que a gente pode servir melhor. É um caminho esse excelente. E não é errado isso. Veja que isso parte, como o próprio apóstolo Paulo fala, que aquele que aspira o episcopado. E o que é esse aspirar? É querer com vontade. Quem aspira, quem deseja. O episcopado aqui significa, na melhor tradução, um supervisor. E isso parte do próprio chamado de Deus, que aquele que quer, excelente obra almeja. Excelente coisa, mano. Então é possível sim, querer ser um líder dentro da igreja e servir ao reino. Não é incompatível. Aliás, esse aqui, como eu estou dizendo, é um modelo ordenado. É um modelo que o Senhor deseja a cada um de nós.
Eu estou citando isso, irmãos, porque é muito comum no mundo afora, principalmente na minha área do direito, que o mundo pensa totalmente ao contrário. As pessoas que no mundo querem ser líderes, eles querem ser líderes para que eles possam exercer algum tipo de poder sobre as outras pessoas, sobre os seus subordinados. Eu vou contar um exemplo que acontece dentro da minha área do direito. É muito comum assim, na minha época de estágio. A gente ia fazer uma entrevista num escritório muito grande, um escritório bacana, de pompa, com esses nomes aí, centenários, os quatrocentões, e que você chega nesse escritório, é a coisa mais linda do mundo. Quando chega, tem uma mesa muito grande para te receber de vidro, e o entrevistador, antes de você chegar na mesa, ele derruba uma caneta. Prestem atenção, olha a lógica. Eles derrubam uma caneta. O que os irmãos fariam? Você vê uma caneta, caiu a caneta, você está vindo no caminho, o natural é que você se abaixe e pega a caneta, né? Então eu não fui o único que fez isso, eu acho, né? Se eu jogasse com uma caneta aqui, acho que todo mundo aqui era... Eu ia ver 2 aqui baixando, 3, assim, calma, meu irmão, só um já consegue pegar, né? Mas olha a lógica disso. Essa pessoa que se abaixa voluntariamente para pegar essa caneta, ele não é apto para o trabalho. Ele não tem amor próprio. Ele não tem visão de autograndeza. Ele se abaixa para as pessoas. Olha que lógica. E aquele que não se abaixa, vê a caneta cair, ele vê a caneta caída. Mas ele tem que esperar a primeira pessoa falar, você pode pegar, por favor? Esse sim, ele fala, esse serve para ser um gerente, para ser um supervisor, porque esse tem amor próprio. Veja, eu não me abaixo para pegar a caneta, eu espero ele pedir. E o Senhor Jesus disse, aqui não, aqui não será assim. E aí ele usa aquele texto, aqui na igreja não pode ser assim. Quem quiser se tornar importante, veja o versículo 43. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E a palavra aqui, quem quiser ser importante, a melhor tradução dessa palavra aqui é megas. Megas, muito comum no nosso cotidiano. É um mega empresário, é um mega advogado, um mega contador, um mega pastor, uma mega igreja. É muito comum. Mas Jesus, ele diz, quem quiser ser importante entre vocês, deverá ser servo. Sabe qual é a palavra que traduz isso? Servo, ser servo. A palavra que melhor traduz isso é diáconos, diácono. E sabe qual é o significado da palavra diácono? Aquele que serve mesas. Aquele que serve mesas. É quando você vai num churrasco de família e você vê o povo todo com fome, a carne está lá amontoada porque o churrasqueiro não dá conta de cortar e servir, vai alguém lá correndo, pega a bandeja e leva para todo mundo. Servir mesas. Quem quiser ser grande, deverá ser escravo de todos. Quem quiser ser mega, deverá ser diáconos. Diáconos. Só que isso é engraçado porque o Senhor Jesus, não satisfeito ainda com isso, ele intensifica no versículo 44. E ele usa um paralelismo. Um paralelismo é você usar uma mesma ideia, você falar essa mesma ideia com outras palavras. Com outras palavras. E o versículo 44 diz assim, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Ele não está satisfeito, ele intensifica. A palavra agora não é megas, a palavra agora é protos, é primeiro. É o super megas, é o super pastor, o super episcopos, o super diretor, o super diácono. Ele intensifica isso. Você quer ser protos, primeiro, então você deverá ser escravo de todos. A palavra é doulos, escravo, escravo de todos. Quem quiser ser grande,
deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. E você deve estar pensando assim, né? Mas escravo? Escravo? Servir mesa no churrasco, tudo bem, né? Mas escravo? Sim, né? Servir no churrasco a gente tá uma maravilha. A gente serve e come um pouquinho, mas escravo? Sim, o Senhor Jesus, ele diz isso. Vocês querem ser um primeiro? Seus discípulos já estavam com aquela mania, aquela autograndeza, querendo destaque, querendo um poder que eles não tinham, que eles não precisavam, não era assim. Então tá bom, vocês querem? Vocês querem ter destaque no reino? Vocês querem seguir esse caminho de uma forma exemplar? Então sejam servos, sejam diáconos. Ah, não estão satisfeitos? Quem quer ser o primeiro? Pedro, quer ser o primeiro? Quero. Então seja escravo de todos os 11, de toda a igreja, de todo o povo. E assim você será grande no reino de Deus. Como é triste, irmão, como é triste. Como a igreja se afastou de todo esse ideal. De como a igreja está longe disso. De como a igreja não percebe. Quantos líderes, mundo afora, você ligando o seu canal de televisão, você vai perceber homens que querem ser servidos, com as suas megas igrejas, com os seus templos gigantescos, querem um destaque, querem impor as suas ordens, suas tradições, suas convicções. Como a igreja se afastou disso? Como perdemos esse ideal de servos? E vejam, irmãos, que esse daqui não é um modelo opcional. Não é um modelo opcional. Volta para mim, por gentileza, o versículo 43. Não é um modelo opcional. Esse é um modelo ordenado a todos os irmãos. Porque a palavra do Senhor diz assim: não será assim entre vocês. Não será assim entre vocês. Não estou te dando uma segunda opção. Não existe uma segunda opção. Entre vocês não podem ser dessa maneira. Se for de outra maneira, está errado. É o primeiro modelo. Vocês querem poder, querem destaque para mandar. O modelo é esse. Não será assim entre vocês. E os filhos de Zebedeu queriam isso. Ninguém no reino pode ser líder se não exercer o papel antes de servo. Precisamos ser servos na casa do Senhor. Servos. Para que possamos servir o Senhor da melhor maneira possível. Amém, irmãos? E Jesus, com isso, ele vai agora para o terceiro modelo. E esse terceiro modelo, do caminho para a grandeza, eu chamei de modelo mais elevado. Veja comigo o verso 45. Agora está na mesma versão, brigadão. Versículo 45 diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o modelo mais elevado. Pois nem mesmo o Filho do Homem, veja que tem um exemplo, irmãos. Existe um exemplo. Aquele que era mega se fez diácono. Aquele que era protos, o primeiro, se fez doulos, se fez escravo de todos. O próprio Senhor Jesus, ele diz, esse é o exemplo que ele está dando, é o meu exemplo, o Senhor Jesus está falando, é o meu, o Filho do Homem. E essa ideia do Filho do Homem parte lá de Daniel, quando fala que Jesus adora usar essa expressão Filho do Homem para dizer sobre a visão do Messias, o Messias exaltado. Ele está falando, veja, esse foi o exemplo do Filho do Homem, e apronta para a grandeza messiânica de Jesus. De um Deus, dono de tudo, Criador do universo, das galáxias, deste mundo, de nós, Criador de nós, dessa igreja, se fez servo. Ele se fez servo. E realmente quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos que Jesus, ele nunca foi servido. Ele sempre serviu. Ele curou as pessoas. Ele multiplicou pães. Ele alimentou as pessoas. Ele livrou as pessoas de suas aflições. Quantas pessoas perdidas, aflitas, e o Senhor as libertava. Nós acabamos de testemunhar aqui, a irmã deu testemunho, a libertação. Aquilo que o Senhor faz. Não está restrito isso apenas ao passado. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Acontece hoje.
Mas nesse contexto ele servia. E ele diz: o Filho do Homem não veio para servir. Não veio para ser servido, mas para servir. E vejam que isso é uma cláusula muito geral, porque isso engloba tudo o que eu falei. O Senhor Jesus veio para curar, o Senhor Jesus veio para libertar, o Senhor Jesus veio para tirar as prisões, tirar as opressões malignas, libertar as pessoas desse jugo terrível do mundo. Ele veio sim para isso. Mas aí ele vai falar sobre uma cláusula específica: e dar a sua vida em resgate de muitos. Dar a sua vida em resgate por muitos, o resgate de muitos. Irmãos, o Senhor Jesus, ele sempre falava da sua morte. No próprio texto de Marcos capítulo 9, versículo 30, o Senhor vai dizer que ele seria entregue, seria morto, e depois de 3 dias iria ressuscitar, mas ele não dá um motivo por que ele iria morrer. O Senhor Jesus não aponta, ele não dá esse motivo. Aqui nesse capítulo é muito importante, porque aqui ele dá. E essa é a ideia de resgate. O resgate significa, naquela época, mais ou menos assim: se existia um prisioneiro de guerra, e esse prisioneiro era alguém que você tinha muito carisma, ou ele era importante de alguma forma para um dos dois lados, você oferecia em favor dele um resgate. Só que o resgate não deveria ser assim: eu troco aquele tenente por um soldadinho raso. Não era essa a ideia. É você oferecer algo maior. Maior. O que você pode dar em troca desse tenente aqui, por exemplo, desse sargento? Eu te ofereço um coronel que foi preso na guerra. Era essa a ideia de resgate. E não apenas isso. No contexto do mundo antigo, o resgate também era usado de uma forma de oferecer uma vida para apaziguar a fúria de algum deus. Na cultura pagã, nessas culturas pagãs mais afastadas, quando os irmãos ouvem falar muitas coisas de vikings, tribos mais antigas, a ideia que você tinha para apaziguar a ira desse Deus, dessa suposta divindade, era oferecer sangue. Sangue. E aquilo abaixava a ira, diminuía a ira daquela suposta divindade. E Jesus, ele diz exatamente esse sentido de resgate: eu vim dar a minha vida em resgate de muitos. Só Ele poderia fazer isso, só Ele é Deus. Só Ele é Deus, só Ele. E as pessoas não tinham entendimento, os discípulos não tinham. E no texto aqui está revelando. Se você perguntar para uma pessoa aí fora, por que Jesus veio, ela vai poder te dar 300 respostas. Ele veio por uma boa causa, ele veio para dar um exemplo. Jesus, ele veio para ensinar que nós devemos lutar pelos nossos ideais. Mas não é nada disso que o Senhor Jesus falou. O que ele diz aqui é exatamente isso, a ideia de resgate. Eu vim dar a minha vida em resgate por muitos. Por muitos. E ele remete novamente, ele remete seus discípulos, conhecedores que eram, do Antigo Testamento, da Palavra de Deus. Ele está remetendo isso a um texto, a uma profecia, lá do Velho Testamento. Os irmãos acompanhem comigo? Eu já prometo que depois eu vou já ir para o finalzinho, mas vai ser uma leitura um pouquinho extensa. Isaías, capítulo 52. Isaías capítulo 52, a partir do versículo 13. Os irmãos prestem atenção nisso, nessas 3 palavras: vida, resgate e muitos. Você vai ver que o Senhor Jesus, ele não solta as palavras à toa no ar. Não é que nem nós, quando joga uma conversinha fora. O Senhor Jesus não. Ele sempre remete a algo muito maior. Muito maior. E ele está remetendo a uma profecia que foi dita 800 anos antes. Ele está falando: olha, o Filho do Homem veio dar a sua vida em resgate por muitos. Acompanhem comigo a partir do versículo 13. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia nem um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e os reis calarão a boca por causa dele, porque aquilo que eles não lhe forem dito
pois aquilo que não foi lhe dito verão, e o que ouviram e o que não ouviram compreenderão. Veja, isso é uma ideia mais exaltada de Jesus Cristo. Capítulo 53. Quem creu em nossa mensagem? E essa é uma pergunta que todos os verdadeiros pregadores do Evangelho, que todas as verdadeiras igrejas se fazem. Quem creu na nossa palavra? Muitos não crerão. Muitos, muitos, muitos. Isso é um lamento. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que o atraísse. Não havia nada em sua aparência para o que desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões e foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, ele foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar de seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa das transgressões do meu povo foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo entre os ímpios, morreu entre dois ladrões. E com os ricos esteve em sua morte, um rico lhe emprestou um túmulo. E embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse mentira em sua boca, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, da vida dele, ele está remetendo a si. Ele fala desse castigo que irá recair sobre ele. Ele verá sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso lhe darei uma porção entre os grandes. Ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte. E foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. O pecado de muitos. Ele veio dar a sua vida em resgate de muitos. Ele derramou sua vida em favor de muitos. Vejam, irmãos, o Senhor Jesus, ele remete exatamente a esse texto, que é uma profecia. Desculpe, até a leitura eu sei que é um pouco exaustiva, mas se faz necessária, para que possamos compreender um pouco mais. E o Senhor, ele diz, eu vou dar a minha vida, para resgatar a todos, para resgatar essa humanidade perdida, esse mundo caído, em resgate de muitos, de muitos. E essa ira, que era devida a vocês, que era devida a mim, recaiu sobre o Senhor. E foi da vontade de Deus fazer isso, esmagá-lo. Só assim alcançamos a salvação. Não existe uma outra maneira, não existe religião, não existe um outro caminho. Apenas o Senhor Jesus pôde nos trazer de volta. Estávamos mortos, perdidos, em delitos e em pecados, e o Senhor nos trouxe de volta, nos trouxe a vida. E Ele diz, eu não precisava de livramento, o Senhor Jesus não tinha pecado. O Senhor Jesus não precisava ser liberto de nada, Ele não tinha culpa. Ele não precisava ser condenado, Ele não tinha crime nenhum. Mas Ele se entregou, Ele foi punido e nos livrou. E hoje nós temos grande salvação. Grande salvação. Vejam que exemplo, irmãos. Veja que exemplo. O Senhor Jesus, Deus, Senhor de tudo, de todas as coisas, se fez diácono, se fez servo, se fez escravo. Para quê?
para que pudéssemos alcançar hoje essa linda salvação. E graças a Deus, somos salvos por tão grande sacrifício. E hoje nós temos tão grande salvação. Somos livres novamente, libertos de todo pecado, livres para adorar o Senhor. Com isso eu vou partir para a conclusão. O Senhor Jesus nesse texto, Ele apontou o modelo errado. O Senhor Jesus apontou o modelo ordenado. E Ele agora diz sobre um exemplo mais elevado. E Ele vai deixar também alguns conselhos. Eu peguei para mim. Vou utilizar muito da minha vida, preciso. Como eu disse, a palavra confrontou bastante. E eu vou levar também aos irmãos, dividir com os irmãos. O primeiro conselho é o conselho para os líderes. Ou aqueles que exercem algum tipo de liderança. Sejamos servos daqueles que estão em nossos cuidados. Precisamos ser servos. No reino de Deus é assim. Quando você lembrar do exemplo da caneta que caiu no chão, não espera ninguém te pedir não. Vai lá, estica a mão, pega essa caneta. Entrega essa caneta. Seja humilde, lembra disso. Pode ser um pequeno exemplo, mas tenta lembrar disso. Não podemos ser como Diótrefes. Precisamos ser como Demétrios no serviço do Senhor. Servir ao Senhor da melhor maneira possível. A segunda palavra é para aqueles que querem ser líderes. E muitos se incluem, eu me incluo em nome de Jesus. E existem pessoas que querem isso daqui também. Que querem de alguma forma exercer algum tipo de autoridade. Talvez um professor, talvez querem ser um diretor, líder de algum departamento. Eu não sei. Mas o conselho para nós é esse. Se queremos ser grandes, precisamos ser escravos agora. Existem muitas coisas aqui na igreja para ser feitas. Meu sogro comenta sempre comigo. Existe muita coisa aqui na igreja para ser feita. Muito trabalho, né, pastor Félix? Muito trabalho. Dentro da igreja, nas aulas, com os departamentos, com os nossos adolescentes, os nossos jovens. Muito trabalho, muito trabalho. Muita coisa pode ser feita aqui para o Senhor. Está sendo feita muita coisa está sendo feita aqui. Glória a Deus. É uma igreja muito ativa. É uma igreja que se envolve diretamente nos trabalhos com a comunidade. Mas podemos ainda fazer muito mais para o Senhor. Glória a Deus. Podemos sim. E queremos, irmãos, não queremos fazer para o Senhor? Para a honra e glória do seu santo nome? Amém? Esse conselho, precisamos ser escravos agora. No mundo, é os grandes que se curvam. Aqui não. Aqui somos nós, que nos curvamos, que obedecemos, que calejamos as nossas mãos. Mas tudo isso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. O terceiro apelo é o mais importante para todos nós. Líderes ou não, quem quer ou não, mas serve para toda igreja, Devemos seguir o modelo mais elevado, e que foi o próprio modelo do Senhor Jesus. Devemos seguir esse modelo que foi mais elevado. E é muito interessante isso na Bíblia, porque aqui em Marcos 10:45, ele disse exatamente isso. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Não veio para ser servido, mas para servir. Existe um modelo ordenado? Existe, mas vamos tentar praticar um modelo mais elevado para o serviço do Senhor. E com isso eu prometo, irmãos, que depois disso a gente não vai ler mais nada, eu vou encerrar, porque vocês devem estar cansados de tanta leitura. Eu prometo. Vamos ler em Filipenses, capítulo 2. Exemplo do próprio Senhor Jesus e sobre a humildade cristã. Filipenses capítulo 2, versículo 1, se os irmãos quiserem acompanhar, eu vou lendo e vou comentando. Versículo 1 diz assim: nada façam se por estarmos em Cristo, nós de alguma motivação, alguma exortação, de algum amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Versículo 2, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Pensem de forma uniforme. Pensam concordemente, cedam, aprendam a abrir mão de suas opiniões, daquilo que vocês querem, do eu, e sirvam. Pensem concordemente, evitem discussões, evitem dissensões. É exatamente isso que o texto está falando. O mesmo modo de pensar,
o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si. Olha que exemplo. Considerar o outro superior a mim. Aquela frase que diz, né? O problema do outro é problema dele, né? Não é? A gente não ouve isso muito lá fora? Verdade, né, irmão? O problema do outro é problema dele. A gente deve aprender que o problema do outro é nosso problema também. Nosso problema também. Esse apego que existe na igreja. Um segurando no outro. De mãos dadas, de braços dados. Para que possamos fortalecer uns aos outros. Pense nos interesses dos outros, não é apenas o meu. Se eu posso suprir o meu, vamos pensar um pouquinho no irmão. É isso que o apóstolo Paulo está falando para a igreja. E ele diz que é muito fácil você acreditar, você pensar que eu sou mais importante. Paulo tinha esses motivos. Um homem ensinado aos pés de Gamaliel, doutor da lei, no meio dos fariseus, exercendo uma liderança, e ele diz, é muito fácil acreditar nisso, que eu sou maior que as outras pessoas, então eu devo ser humilde, pensar nas outras pessoas de uma forma maior, que o problema do irmão é meu problema também. Nós devemos deixar, irmãos, essa imensa tolice da nossa grandeza, essa imensa estupidez de achar que somos alguma coisa, que somos maiores ou melhores que os outros. Nós não somos. O nosso Deus que era, não fez questão de nada disso. E vai dizer aqui mais à frente, vamos lendo. Cada um cuide, não